Imagine abrir um caderno antigo, suas páginas amareladas pelo tempo, e encontrar ali o rastro de um gênio. Linhas finas desenham máquinas impossíveis, figuras humanas em detalhes minuciosos e esquemas de invenções que só veriam a luz do dia séculos depois. Essas páginas pertenceram a Leonardo da Vinci, um homem cujas ideias ultrapassaram as fronteiras de sua época e moldaram o curso da história. Leonardo não foi apenas um artista, ele foi um pensador incansável, um inventor visionário e, acima de tudo, alguém que via o mundo com uma curiosidade insaciável. Neste vídeo, você vai conhecer a trajetória de um dos maiores gênios que o mundo já viu. Um homem cujas contribuições continuam a ecoar em nossa sociedade moderna. Vamos explorar suas contribuições mais notáveis e entender como Leonardo da Vinci usou sua genialidade para avançar o conhecimento humano. Desde seus estudos anatômicos revolucionários até suas pinturas que parecem capturar a alma humana, cada passo de sua trajetória revela um pouco mais sobre o que significa pensar além. Leonardo nos mostrou que a busca pelo conhecimento é um percurso sem fim e que a verdadeira genialidade está em nunca parar de explorar. Leonardo da Vinci nasceu em 15 de abril de 1452 em uma pequena vila chamada Vinci, localizada na Toscana, Itália. Ele veio ao mundo como filho ilegítimo de um notário, Piero da Vinci, e de uma camponesa chamada Caterina. Esse detalhe, que poderia ter sido um obstáculo em uma sociedade altamente hierarquizada, influenciou a infância de Leonardo de uma forma singular. Longe das formalidades de uma educação aristocrática, ele teve liberdade para explorar os campos, rios e colinas da região onde sua curiosidade natural começou a se manifestar. Desde cedo, Leonardo demonstrou uma curiosidade incomum e um talento nato para observar o mundo ao seu redor. Ele passava horas observando os animais, as plantas e as pessoas, notando detalhes que outros poderiam considerar insignificantes. Esse olhar atento se tornaria uma das marcas registradas de sua obra. Para Leonardo, cada folha, cada pedra, cada movimento de um pássaro no céu tinha um significado e uma beleza próprios. Sua infância na Toscana, longe das convenções e restrições da cidade, lhe deu uma perspectiva única sobre a natureza. Aos 14 anos, Leonardo foi enviado para Florença, um dos grandes centros culturais e intelectuais do Renascimento, para estudar sob a tutela de Andrea del Verrocchio, um dos mestres mais renomados da época. No ateliê de Verrocchio, Leonardo teve a oportunidade de desenvolver suas habilidades artísticas e técnicas, estudando não apenas pintura, mas também escultura e mecânica. Ele aprendeu a importância do rigor, da precisão e da observação, lições que aplicaria tanto em sua arte quanto em seus estudos científicos. Foi nesse ambiente estimulante que Leonardo começou a perceber que sua curiosidade não conhecia fronteiras. Segundo relatos, Verrocchio rapidamente reconheceu o talento incomum de Leonardo. Relatos históricos revelam que, ao ver seu aprendiz pintar um anjo em uma de suas obras, Verrocchio teria ficado tão impressionado com a habilidade de Leonardo que decidiu nunca mais pintar. Embora seja uma lenda, essa história ilustra o impacto que Leonardo causava nas pessoas ao seu redor. Ele era um jovem cuja genialidade já começava a desafiar os limites da arte e da técnica da época. Leonardo da Vinci é considerado um dos maiores artistas de todos os tempos, e suas pinturas são a expressão máxima de sua genialidade. Entre suas obras mais conhecidas, a Mona Lisa ocupa um lugar especial. Esse quadro não é apenas uma representação de uma mulher com um sorriso enigmático. É um estudo sobre a percepção humana e o mistério. O sorriso de Mona Lisa parece mudar dependendo do ângulo e da luz, criando uma ilusão que fascina o observador. Leonardo utilizou a técnica do esfumato para suavizar as transições entre luz e sombra,
dando à pintura uma profundidade quase sobrenatural. Outra obra icônica de Leonardo é A Última Ceia, um afresco que retrata o momento em que Jesus revela aos seus apóstolos que será traído. Cada figura na pintura reage de uma maneira única, expressando choque, descrença ou angústia. Leonardo estudou cuidadosamente as expressões e gestos dos apóstolos, criando uma cena de tensão emocional palpável. Essa obra não é apenas uma representação religiosa, é uma narrativa visual que explora a psique humana em um momento de grande drama. Além de suas pinturas mais conhecidas, Leonardo produziu centenas de esboços e estudos de figuras humanas, animais e objetos da natureza. Ele passava horas desenhando mãos, rostos e expressões, tentando captar a essência do que via. Seus cadernos de esboços são um testemunho de sua busca pela perfeição e de sua obsessão por entender cada detalhe do mundo ao seu redor. Esses esboços, embora muitas vezes inacabados, são considerados obras de arte por si mesmos e revelam a mente analítica e criativa de Leonardo. Para Leonardo, a arte era mais do que uma representação visual. Era uma forma de estudo. Ele acreditava que, para pintar algo com precisão, era necessário entender sua estrutura e funcionamento. Esse princípio o levou a estudar anatomia e a dissecar cadáveres, algo que poucos artistas de sua época faziam. Ao estudar o corpo humano, ele conseguiu representar a figura humana com um realismo e uma precisão anatômica que revolucionaram a arte. Leonardo via o corpo como uma máquina perfeita, e sua arte reflete essa compreensão. Leonardo também experimentou novas técnicas e materiais, sempre buscando melhorar sua arte. Ele era meticuloso na escolha de cores, no preparo das telas e no uso da luz e da sombra. Seus estudos de perspectiva e proporção influenciaram profundamente a arte renascentista e serviram de base para as gerações de artistas que vieram depois dele. Leonardo não apenas criou obras de arte, ele mudou a maneira como a arte era entendida e praticada, elevando-a a um novo nível de complexidade e profundidade. Além de seu talento artístico, Leonardo da Vinci foi um dos primeiros grandes estudiosos da anatomia humana. Ele não via o corpo como algo meramente estético. Para ele, era uma máquina complexa e fascinante. A busca de Leonardo pelo entendimento da anatomia era motivada por seu desejo de representar a figura humana de maneira mais realista e precisa. Para isso, ele realizou diversas dissecações em cadáveres, algo que, na época, era visto com desconfiança e até proibido pela Igreja. Mas Leonardo estava determinado a compreender o funcionamento do corpo humano de dentro para fora. Seus cadernos estão repletos de desenhos detalhados de órgãos, músculos, ossos e sistemas internos. Em suas anotações, ele descreve minuciosamente o que observa, criando um verdadeiro manual anatômico que impressiona pela precisão. Um de seus estudos mais avançados foi sobre o coração humano. Leonardo foi um dos primeiros a observar a função das válvulas cardíacas, algo que só seria plenamente compreendido séculos depois. Ele desenhou diagramas que mostram o fluxo de sangue e a estrutura interna do coração, revelando uma compreensão surpreendente para a época. Além do coração, Leonardo também estudou profundamente o sistema muscular. Ele desenhava cada músculo e tendão com uma precisão que surpreende até hoje. Para ele, não bastava entender a aparência externa do corpo. Era fundamental saber como cada parte interagia com as demais. Esses estudos anatômicos não foram publicados em sua época e permaneceram desconhecidos por séculos. Contudo, quando foram redescobertos, ficaram claros a profundidade e o pioneirismo de seu trabalho, que influenciariam futuros estudos na medicina. Leonardo também se interessava pelo sistema esquelético, estudando detalhadamente a estrutura dos ossos. Ele desenhava o esqueleto humano em diferentes ângulos, tentando entender como o corpo se movia e como a postura influenciava o equilíbrio.
Seus desenhos de mãos, em especial, são famosos por capturar a complexidade dos movimentos e das articulações. Esses estudos anatômicos, além de enriquecerem sua arte, influenciaram a maneira como a anatomia seria ensinada e compreendida nos séculos seguintes. Embora Leonardo nunca tenha tido a intenção de publicar esses estudos, eles representam uma das mais valiosas contribuições para a ciência de sua época. Ele não apenas observava o corpo humano, ele o dissecava mentalmente, tentando compreender como cada parte estava conectada. Para Leonardo, a ciência e a arte eram inseparáveis, e seus estudos anatômicos são uma prova de que a busca pelo conhecimento pode transcender qualquer fronteira. Se Leonardo da Vinci é famoso por suas pinturas, ele também é reverenciado por suas invenções e projetos de engenharia que estavam muito além do seu tempo. Ele foi um dos primeiros a visualizar máquinas e mecanismos que só seriam construídos séculos depois. Em seus cadernos, foram encontrados esboços de dispositivos como engrenagens, polias e mecanismos de transmissão de movimento, que revelam uma compreensão profunda de física e mecânica. Leonardo via o mundo como um conjunto de problemas a serem resolvidos, e cada invenção que esboçava era uma tentativa de superar esses desafios. Uma das invenções mais fascinantes de Leonardo é o projeto de um tanque de guerra. Ele imaginou uma estrutura circular, coberta por uma armadura, equipada com pequenos canhões ao redor. Esse tanque seria movido por um sistema de manivelas e engrenagens e projetado para proteger os soldados em combate. Embora nunca tenha sido construído em sua época, o conceito de um veículo blindado mostra como Leonardo já antecipava o que chamamos hoje de guerra mecanizada. Ele possuía uma mente estratégica e inventiva, capaz de visualizar soluções inovadoras para problemas militares. Outro exemplo de sua visão avançada é o projeto de uma ponte portátil. Leonardo desenvolveu uma ponte que poderia ser rapidamente desmontada e transportada, ideal para situações de batalha onde a mobilidade era crucial. Ele também criou esquemas para sistemas hidráulicos, incluindo mecanismos para controlar o fluxo de água em canais e represas. Em uma época em que a engenharia era primitiva, Leonardo imaginava máquinas complexas que só se tornariam viáveis muito tempo depois. Esses projetos revelam sua habilidade única de aplicar princípios científicos a problemas práticos. Leonardo também idealizou um mecanismo para medir o tempo com mais precisão, um tipo de relógio mecânico que usava engrenagens e contrapesos. Em seus esboços, ele mostrava como o movimento das engrenagens poderia ser controlado para criar um sistema mais exato. Esse projeto reflete seu interesse pelo conceito de tempo e sua busca por maneiras de medi-lo com precisão. Leonardo estava constantemente tentando entender e controlar o mundo físico ao seu redor, e suas invenções são uma prova de sua genialidade mecânica. Apesar de muitos de seus projetos nunca terem saído do papel, eles mostram a mente inquieta de um homem que via o futuro. Leonardo foi um inventor, um engenheiro e um sonhador. Alguém que usava sua arte para imaginar um mundo diferente. Suas invenções permanecem como uma prova concreta de sua capacidade de visualizar o que estava além do alcance de sua época, provando que a inovação começa com a coragem de sonhar. Entre as muitas paixões de Leonardo, o voo talvez seja uma das mais fascinantes. Ele observava os pássaros com um misto de admiração e curiosidade científica, tentando entender como conseguiriam se elevar no céu com tanta leveza. Leonardo acreditava que o ser humano também poderia voar, e dedicou anos de sua vida a estudar o movimento das asas dos pássaros, a estrutura das penas e a forma dos corpos dos animais voadores. Ele queria desvendar os segredos da natureza e aplicá-los em suas próprias invenções. Leonardo criou vários esboços de máquinas voadoras, e uma das mais famosas é o chamado parafuso aéreo. Esse protótipo, inspirado em um parafuso,
foi desenhado para aparafusar-se no ar, elevando-se verticalmente. Embora nunca tenha sido construído, o conceito se aproxima do princípio do helicóptero, que só se tornaria realidade séculos depois. O parafuso aéreo é um símbolo do espírito inovador de Leonardo, que se recusava a aceitar as limitações da época e sonhava com o impossível. Além do parafuso aéreo, Leonardo também desenhou asas artificiais que poderiam ser controladas pelo piloto. Ele acreditava que, imitando o movimento das asas dos pássaros, o homem poderia conquistar o céu. Esses esboços incluíam detalhes sobre a estrutura das asas e o funcionamento das articulações, demonstrando uma compreensão profunda da mecânica do voo. Leonardo estudou até mesmo a resistência do ar e como ela afetava o movimento, mostrando uma intuição surpreendente para os conceitos de aerodinâmica. Para Leonardo, o voo não era apenas um sonho romântico, era um desafio científico. Ele queria entender os princípios naturais que permitiam o voo e adaptá-los para o ser humano. Em seus cadernos, ele anotava cada observação, cada cálculo e cada ideia, criando um verdadeiro manual sobre o voo. Embora suas máquinas nunca tenham sido construídas, elas representam o espírito pioneiro de alguém que não aceitava limites e que acreditava na possibilidade de transcender a natureza. Os estudos de Leonardo sobre o voo são uma prova de sua curiosidade insaciável e de sua capacidade de ver além. Ele queria mais do que apenas observar. Ele queria experimentar, testar, desafiar as leis da gravidade. Suas invenções relacionadas ao voo são um reflexo de seu desejo de explorar o desconhecido e de sua crença no potencial humano. Leonardo nos ensinou que a verdadeira inovação nasce da ousadia de imaginar o impossível. Leonardo da Vinci não foi apenas um pintor ou um cientista. Ele foi uma mente multidisciplinar, um gênio que desafiou as barreiras do conhecimento e da compreensão humana. Suas pinturas são um reflexo de sua busca pela perfeição e sua habilidade em capturar a essência humana. Seus estudos anatômicos revolucionaram a ciência e influenciaram gerações de médicos e artistas. Suas invenções e projetos de engenharia mostraram que ele era capaz de visualizar um futuro muito além de sua época. Leonardo era um homem de muitos talentos, mas, acima de tudo, ele era alguém que nunca parou de questionar, de explorar e de sonhar. O legado de Leonardo é uma inspiração para todos nós. Ele nos ensina que a busca pelo conhecimento é uma jornada sem fim e que a verdadeira genialidade está em nunca parar de aprender. Em um mundo onde a especialização muitas vezes nos separa, Leonardo nos mostra que o verdadeiro progresso está em unir ciência, arte e curiosidade. Ele acreditava que tudo estava conectado, e essa visão holística é o que torna suas contribuições tão impactantes. Leonardo da Vinci nos deixou uma lição de que o conhecimento não tem limites e que o futuro pertence àqueles que se atrevem a imaginar.